Título trocando de mãos nesse último Monday Night Raw. Sim, é verdade. Tivemos surpresas. Também tivemos enfrentamentos entre Obafemi e Brock Lesnar, entre Roman Reigns e Seth Rollins, entre The Vision e o Otis e Tozawa. Teve muita coisa rolando nesse último Raw. Antes do SummerSlam, eu tenho certeza que você vai querer ficar sabendo de tudo que rolou. Então, para isso, basta assistir esse vídeo do começo ao fim para que você se mantenha antenado e atualizado antes do maior show do verão. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o resumo do Monday Night Raw do dia 27 de julho de 2026, o último antes do SummerSlam 2026. Vamos começar falando logo do começo do show, que começou aí com essa maravilha que é o Obafemi. Obafemi e veio pro ringue. E você deve estar vendo um negócio meio estranho, mas que jaula é essa que tá em volta do ringue? Pois é, os caras tiveram o trabalho de levar o Hell in a Cell para a arena de Los Angeles e descer com o Hell in a Cell para começar o show. Isso foi mega surpreendente. A gente até achava que poderia ter um confronto dentro da jaula aí, de surpresa, né? Vai que, né? WWE, pô, a WWE ia ter o trabalho de levar o Hell in a Cell para Los Angeles, sendo que depois vai ter que levar para Minnesota. A gente achou isso meio esquisito. Mas enfim, a ideia foi fazer a pesagem dentro do Hell in a Cell baixado. O Obafemi subiu na balança, eles não mostraram o valor na balança, disseram que o Obafemi pesou 302 libras, que dá aproximadamente 137 quilos de peso. Aí o Adam Pearce foi chamar o Brock Lesnar. O Brock Lesnar veio pro ringue. O que ele fez? Pegou uma corrente, um cadeado e trancou o pessoal dentro do Hell in a Cell. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, olha só, o Hell in a Cell, ele é subido e baixado por meio de um comando, tá? Alguém chega lá, aperta um botão, o negócio sobe, o negócio desce. Para destrancar o pessoal de dentro, bastava o Triple H que tava lá dentro mandar a jaula subir, né? Pelo amor de Deus, né? Às vezes a WWE ela pensa numas coisas assim, trancou o cara ali dentro. Tá, mas era só mandar subir a jaula, entendeu? Enfim, o Brock Lesnar trancou todo mundo lá dentro. E aí ficou todo mundo esperando que o Obafemi desse um bico na jaula, uma bicuda na jaula e saísse. Não aconteceu. O Brock simplesmente ficou do lado de fora, o Paul Heyman ficou falando um monte, dizendo que o Brock Lesnar não iria se trancar na jaula porque ele iria acabar causando um salseiro, um problema tal, e no final das contas disse que ele se pesou nos bastidores e pesou 303 libras, uma libra a mais do que o Obafemi. Eu acho meio difícil, sabe? Assim, o Obafemi é um pouquinho maior do que o Brock Lesnar, tá? De altura, né? Então ele tem mais osso, entendeu? Eu imagino que o Brock deve estar mais leve do que o Obafemi, mas enfim. O Obafemi depois pegou o microfone lá dentro, falou que o Brock Lesnar estava correndo, que ele estava correndo da raia, que ele tava com medo, que não ia ser ele que ia ficar preso com o Brock Lesnar na jaula, que ia ser o Brock Lesnar que ia ficar preso com ele, aquela coisa que a gente já ouviu. E no final das contas o Obafemi se estressou e saiu quebrando todos os policiais que estavam dentro da jaula e depois mandou um chokeslam e também um fall from grace. Sendo que o fall from grace, cara, quando ele foi aplicar o fall from grace no policial, o policial ele não conseguiu fazer o abdominal, a perna dele voltou. O Obafemi quase dropou ele de cabeça no chão, quase. Ele conseguiu segurar na força do ódio, puxar o cara de novo e mandar o Fall from Grace. E depois o Obafemi ficou tão bolado, que deu uma bicuda no cara. Deu uma bicuda vera, tá? Deu uma bicuda no extra, meu irmão, que eu fiquei, assim, eu fiquei até preocupado, meu irmão. O cara, o Obafemi zuniu o cara pra fora do ringue com a bicuda que ele deu, assim. O cara tava caído no chão e chegou e pá! De tão frustrado que ele ficou com o bote do policial lá. Aí, ó, a bicuda que ele deu aí, ó. O cara parecia jogador de futebol, ó lá. Nigeriano, devia jogar bola lá na Nigéria, né? Não é possível. Deu uma bicuda no cara. Eu fiquei até com pena do coitado. O pessoal até falou, ainda não revi a cena, o pessoal falou que o Triple H ficou com uma cara de, assim, de enojado com a cena, né? Por causa do bote que o cara deu. E aí depois o Obafemi posou com a jaula já subindo, né? Ou não, a jaula ainda estava descida, ainda estava posicionada, né? Quando ele posou aí, fez a pose dele. Bem, enfim, gente,
Foi um segmento interessante, tá? Eu só acho que eles podiam ter feito o Obafemi ter estourado a porta da jaula e sair correndo atrás do Brock Lesnar só pra mostrar que ele tá correndo da raia do Obafemi. Mas eu acho que eles fizeram o segmento legal e eles fecharam aí essa rivalidade para o SummerSlam. Depois disso, a gente teve a Division vindo pro ringue, tá? Assim, teve algumas coisas de bastidores, mas assim, o show essa semana teve muita promo, muita gente fazendo promo para setar as lutas do SummerSlam. Então, o show ele ficou com menos interação do ringue do que o normal, teve menos luta do que o normal. Então, a gente vai precisar ter um pouquinho de benevolência com o show. Por quê? Porque eles estavam setando o SummerSlam, né? Então, a gente precisa entender isso. Mas a Division veio pro ringue para poder falar sobre o Oates e o Tozawa. Aí deram uma sacaneada no Oates, que o Oates foi expor seus sentimentos pela Maxine e tudo mais. Isso aqui aconteceu durante o intervalo, que eles entraram durante o intervalo. Quando a Maxine foi falar, cortaram ela. Ah! Cortaram a Maxine, meu irmão, muito bom. Aí, enfim, começou a luta da Division, Austin Theory e o Bron Breakker contra o Otis Tozawa. Acabei de notar, tá? Na promo o Bron Breakker não falou nada de novo, tá? E depois eles ainda fizeram uma promo em outro intervalo, que foi uma entrevista com a Division, e o Bron Breakker não falou nada de novo. Cara, eu tô com uma pena desse cara, meu irmão. Assim, enfim, tivemos a luta aí da Division com o Tozawa e não teve muito o que falar não, tá? A Division basicamente estourou com o Tozawa, o Oates veio pro ringue usando golpes muito básicos aí, essa cotovelada giratória, clotheslines. Ele chegou a mandar o Caterpillar, né, o minhocão. No final das contas, a Division conseguiu jogar o Oates de cara no poste, voltaram pro ringue, o Austin Theory segurou o Tozawa e aí, meu irmão... O Bron Breakker basicamente dizimou o Tozawa, mandou ele de volta pro Japão com esse spear cabuloso. Foram 8 minutos de luta, eu vou dar 2,5 estrelas. Depois o Oates ainda veio pro ringue, tentou ajudar, mas eles acabaram pegando o Oates e mandaram aí esse powerbomb duplo nele. Enterraram o Oates e o Tozawa de vez e depois ainda jogaram o Oates no poste. E o Austin Theory fez um concerto com a cadeira na cabeça do Oates. E aí depois, numa entrevista, falaram que o Oates estava fora indefinidamente. Eu espero que ele esteja fora indefinidamente mesmo. Para mim já deu para Oates e Tozawa. Eu espero que eles vão para o buffet e depois eles reinventem esses dois, porque para mim já deu. Cara, coisas melhores para Division, né? Os caras são campeões de duplas, tá? Os caras são campeões de duplas e não vão aparecer no SummerSlam. Então é assim, que faz, hein, WWE? Bron Breakker não vai aparecer no SummerSlam. Ai, meu Deus. Tá aí. Division indo embora aí para a sua casinha com os títulos e levaram a mulher, levaram os títulos, levaram tudo. Não sobrou nada do Oates e do Tozawa. Bom, depois disso a gente teve a segunda luta da noite, que foi um Devon Evans contra o Rusev. Tá? Uma luta que tem sido marcada aí por causa dessa divisão do campeonato intercontinental. E se a gente lembrar daquela luta de Gauntlet, o Devon Evans ele venceu 2 lutas, perdeu a terceira para o Rusev depois que ele estava bem cansado. Tá? Essa luta aqui foi muito, muito legal. O Rusev usando os seus golpes de força como sempre e o Devon Evans suicida como sempre, né? Assim, pulando para tudo que é lado, que nem um maluco. Aí o Red Dot, né, que é aquele chute mirabolante do Devon Evans. É impressionante o ângulo que ele consegue na hora de dar esse chute, né? A gente fica olhando assim a foto, no movimento a gente não percebe o movimento complexo que ele faz, né? O pessoal aqui no Brasil dá um nome muito melhor, né? A gente critica um pouco o Mark Alfaro nas traduções, mas essa tradução para esse chute de saca-rolha foi a melhor tradução que eu encontrei. Muito melhor do que o Red Dot, sinceramente. Ponto vermelho. Aí o Rusev conseguiu pegar o Devon Evans no accolade, mas ele conseguiu escapar. Depois a luta continuou. O Devon tentou mandar um old cutter. O Rusev bloqueou, segurou ele. Mas a luta continuou mais um pouquinho. O Devon conseguiu mandar um running knee. E em seguida mandou um old cutter cabulosíssimo, alto pra dedéu pra 3. Então vitória
do Javon Evans, que consegue tirar a zica aí do caminho, consegue aí mais uma vitóriazinha, tá? Essa luta foram 11 minutos, eu vou dar 3 estrelas e meia. Eu acho que no começo da luta foi um pouco mais metódico do que deveria ser, o final foi bem acelerado, foi bem legal e mereceu aí a nota. A terceira luta da noite aconteceu depois do concerto do Joe Hendry e do Danhausen. E aqui a gente precisa dizer uma coisa. Esses tipos de segmentos, eles são engraçados até um certo ponto, né? Se você controla ali o segmento, você para ali depois de um certo tempo, tá beleza. Mas se você começa a exagerar com a coisa, o negócio fica muito... fica terrível, entendeu? E aí foi muito engraçado que a gente tava criticando a história do... Quem assistiu o AEW Redemption sabe que na luta do Chris Jericho com o Tommaso Ciampa, a luta acabou quando o Chris Jericho sacou uma furadeira e ia usar a furadeira na cabeça do Tommaso Ciampa. E aí o Tommaso Ciampa desistiu da luta. E aí a gente falou, pô, cara, aí o camarada perguntou a diferença de WWE e AEW. Eu falei, cara, é tudo luta livre. A AEW tem um estilo de luta, a WWE tem outra, a WWE puxa mais para entretenimento, a AEW puxa mais para coreografia das lutas. E aí eu falei, não, a AEW pra mim tem umas coisas que são intancáveis, como, por exemplo, a história da furadeira. E aí teve esse segmento, cara, e assim, no começo tava divertido, mas depois no final eu já tava falando assim, pô, cara, eu prefiro a furadeira. Eu prefiro a furadeira, porque assim, cara, chega uma hora que já deu, né? Assim, o segmento foi legalzinho, a parte da música deles que eles fizeram foi legalzinha. O Danhausen, ele tocava como se fosse um órgão, né? E o Joe Hendry ali no violão, quando ele tocou o primeiro acorde, tava tudo escuro, eu pensei que o Elias ia aparecer. Eu falei, como assim, cara? O Elias tá lá na TNA. Não, era o Joe Hendry. E aí eles começaram a cantar a musiquinha, You Are Cursed, não sei o que. E eu falei, meu Deus do céu, acaba logo com isso. E aí, pra piorar, entraram os anõezinhos, e aí entraram as dançarinas do Los Angeles Clippers, e aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, acaba logo com isso. Você vê que o pessoal não tava muito animado, sabe? Algumas pessoas estavam até filmando aqui e tal, mas assim, tinha gente que tava olhando pro lado, tinha gente que tava olhando pro pop celular tal, assim, o público já tava morto nessa cena. E aí, depois de uns 5 minutos que devem ter pareceram meia hora, apareceu o Ryan Garcia, que é boxeador, pegou o violão e estraçalhou o Joe Hendry. E a gente chegou e falou, obrigado, Ryan Garcia. E aí o pessoal ficou se perguntando, mas por que o Ryan Garcia veio? Ele foi mostrado ali no ringside, ele é mexicano. E aí ele veio para ajudar o Dominic, né? E o Dominic e o J.J. McDonough estraçalharam lá com os anõezinhos e depois o Dominic mandou um Frog Splash no Danhausen. Quando terminou a luta, depois dessa confusão toda, teve um segmento nos bastidores, o Danhausen com os anõezinhos todos estraçalhados lá no laboratório dele. E aí o Adam Pearce chegou e falou, o Danhausen, dá logo o dinheiro pra Judgment Day, pra gente acabar logo com isso. E aí o Danhausen falou, nunca, não vou dar o dinheiro. Falei, cara, dá logo o dinheiro. Aí o Danhausen falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos botar o dinheiro em cima de um poste. Eu falei, não! Eu não acredito que eles vão fazer uma luta com o pior tipo de gimmick de luta da história da luta livre, que é você botar alguma coisa no poste. Entendeu? E como é que funciona esse tipo de luta? A luta do Dominic e do Danhausen agora é uma luta Human Monies on a Pole Match, né? Que significa dinheiros humanos em cima de um poste. Basicamente, a luta não tem regra. Não tem regra. Vale tudo. Você tem um poste de uns 3, 4 metros de altura fixados em um dos corners do ringue. E a luta termina quando a pessoa sobe no poste e consegue pegar o que tá lá em cima. Cara, esse tipo de luta é muito ruim, porque os caras passam a luta inteira tentando subir no poste e vem o outro e puxa. Entendeu? Uma luta de escadas, pelo menos, é mais interessante, porque você pode usar a escada, você pode pular da escada, você pode fazer movimentos com a escada. O poste, você não tem nada disso, literalmente, é como se fosse os caras subindo num pau de sebo, entendeu? Cara, é intancável luta on the pole. Eu detesto, eu odeio lutas on the pole, sabe? Eu odeio, assim, eu tenho asco desse tipo de luta. Então os caras pegaram uma luta de comédia e botaram uma luta on the pole. Cara, o cara que pensou nisso tem que ser demitido, entendeu? Assim, isso é coisa do Michael Hayes.
Eu não duvido que foi o Michael Hayes que inventou essa porcaria de uma luta on a pole. Enfim, vamos aguardar para ver o que vai rolar, porque, cara, se duvidar vai ser até uma luta engraçada. Eu tô criticando aqui a luta, mas se duvidar vai ser até engraçada. Mas aí, dito isso, eu ainda preferia a furadeira. Enfim, seguindo em frente com o nosso show, a terceira luta da noite foi Rey Mysterio e Ethan Page. E aí, essa foi uma luta legalzinha. No começo, ela tava mais ou menos novamente. Depois, no final, começou a acelerar. Tiveram vários golpes e contragolpes do Rey e do Ethan Page. Cara, o Rey Mysterio com 50 anos ainda consegue mandar muito no ringue. É impressionante, tá? O Ethan Page, cara, excelente também. Casou muito bem a luta dele com o Ethan, do Rey. E aí, essa cena foi interessante porque quando a gente viu essa cena ao vivo, teve uma pessoa no chat que falou assim: qual é o sentido de puxar a saia do apron para bloquear o 619? Essa foto mostra. Tá? Essa foto mostra. E eu não tinha visto essa foto, tá? Mas foi muito interessante porque no ao vivo o pessoal criticou, mas agora na foto a gente vê. O Rey Mysterio foi mandar o 619 e o Ethan Page puxou a saia do apron e bloqueou. Na hora a gente pensou assim, cara, não faz sentido, mas tá aí, ó. A saia do apron fez as pernas do Rey embolarem na saia, e aí o golpe não pegou no Ethan. Então foi uma tirada de gênio, entendeu? E ele pode usar a saia do apron, é parte do cenário. Né? A gente sabe que qualquer coisa que está no cenário você pode usar. Então, ele acabou amortecendo o 619 do Rey. Depois ele pegou e mandou o Eagle Plex para 3, né? O Eagle Plex, que é o Perfect Plex, né? Na verdade, um Fisherman Suplex, que quem aplicava antigamente era o Mr. Perfect, só que o Mr. Perfect fazia com a ponte, né? O Ethan Page não usa a ponte, ele só usa o golpe. E mandou aí o Eagle Plex para 3, esse é o novo finalizador do Ethan Page, vitória dele. Eu vou dar 11, foram 12 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas e meia para essa luta também. Tá? Foi uma belíssima luta, teve um final interessante, inovador, e o Ethan Page vencendo um Hall da Fama, tá? Eu achei legal, eu imaginei que essa ia ser uma luta pro Ethan Page fazer o job pro Rey Mysterio, mas não aconteceu, tá? Então vitória do Ethan Page, que segue aí na luta de conquistar o seu primeiro título na WWE. Depois disso, a gente teve um segmento no ringue em que os Usos vieram pro ringue e aí foram dar o seu tiro de aviso para cima do Solo Sikoa, do LA Knight e do Royce Keys, né? O Jey Uso chegou lá e falou: esse é o seu tiro de aviso, pau! Aí, cara, depois que ele mandou isso, o Solo Sikoa apareceu no meio da plateia e aí ele começou a falar assim: tiro de aviso? Que tiro de aviso? Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Meu irmão, parecia aqueles filmes do Lego, sabe? Sabe aqueles filmes Lego Batman, é uma aventura Lego, que tu vai dar o tiro, aí a sonoplastia é piu, piu, piu. Meu irmão, Solo Sikoa é um tesouro nacional. Esses caras têm que deixar o Solo Sikoa face, meu irmão. Foi espetacular, eu rindo pra caramba na live, meu. Piu, piu. O Solo Sikoa esculhambou com eles, eventualmente veio. Aí ele fez a promo, falou: não, porque eu vou lutar com o LA Knight. Aí ele fez o LA Knight, tocou a música da LA Knight. O LA Knight veio pro ringue. Aí começou uma treta toda que eu não vi, porque eu tive uma dor de barriga. Na verdade, eu tava com o meu estômago muito estufado durante a live. Não tava passando bem, né? Aliás, a live foi um sacrifício, tá? Mas aí eu tive que dar um pulinho no banheiro, voltei, essa parte toda eu perdi. Mas aí, basicamente, o Jacob Fatu apareceu para poder atacar o LA Knight, o Royce Keys apareceu, tomou um piau, depois ele partiu para cima do Jacob Fatu, o Solo Sikoa deu uma bicuda na cara do Jacob, o Jimmy e o Jay abandonaram o Jacob dentro do ringue, isso é importantíssimo da gente enfatizar, o Jimmy e o Jay abandonaram o Jacob Fatu no ringue, tá? Isso aí é gravíssimo. Aí o Solo Sikoa deu a bicuda na cara do Jacob e depois o LA Knight mandou o BFT, né, o Blunt Force Trauma, na cara do Jacob Fatu. E aí eles saíram por cima, aí depois os Jimmy e o Jay vieram carregar a carcaça do Jacob Fatu para fora do ringue.
Tá? Isso aí vai ter implicações, hein? Se a gente estava pensando, o Solo Sikoa vai trair o LA Knight e o LA Knight e o Royce Keys para se aliar à Division, é... agora já temos uma situação que o Jacob Fatu pode abandonar o Jimmy e o Jay por causa do Jimmy e o Jay terem abandonado eles. Entendeu? Então a gente entra no SummerSlam com uma possibilidade que tem uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro que pode abandonar o time. Tá? Isso é importante que a gente diga porque deixou a coisa um pouco menos óbvia. Tá? É claro que no Booking 50-50 a gente já está começando a imaginar aqui que a Division vai vencer. Então pode ser que a Division, que a Bloodline vai vencer e aí de repente o Solo Sikoa vai trair o Royce Keys e o LA Knight se aliar à Bloodline. Mas pelo amor de Deus, WWE, não faz isso. Tá? Se tem alguém da WWE que está assistindo os meus vídeos, alguém fala pro velho careca, pelo amor de Deus, Triple H, não turna o Solo Sikoa heel de novo. Deixa o homem como face. Tá maneiríssimo. Tá maneiríssimo o Solo Sikoa como face. Deixa o homem assim, tá? Por favor, Triple H, deixa o homem assim. Depois disso, a gente teve a quarta luta da noite, que foi a luta entre a Sol Ruka com a Raquel Rodrigues pelo campeonato intercontinental. Essa luta já vinha sendo agendada, já tinha um tempo, ela foi marcada na semana passada, mas a Raquel estava falando há um tempo que ela queria ir para o campeonato intercontinental e tudo mais, e assim, a Liv Morgan o tempo todo falando, não, vai para o campeonato intercontinental, tal, tipo assim, sai do meu caminho, e a Roxanne, tá, e o que vai sobrar para mim? E aí a Liv Morgan desconversava, tal, então, assim, tinha essa treta toda na Judgment Day. E aí a gente ficou pensando, bom, o que vai acontecer aqui, né? Sol Ruka enfrentando a Raquel Rodrigues mandando os seus golpes de força, a Sol Ruka mandando os seus golpes de agilidade. Ela mandou aquela pirueta na corda com o DDT, que foi muito bonito, acabou escorregando um pouquinho na hora que ela foi pegar. A Raquel Rodrigues mandou esse suplex invertido na Sol Ruka, que também ficou muito bonito. Foi uma luta muito interessante, tá? A Raquel Rodrigues, ela teve um ferimento no nariz, a gente não sabe se quebrou ainda, mas ela estava sangrando bastante durante a luta, e aí isso acabou dando uma matada na plateia, sabe? O pessoal ficou meio preocupado com a Raquel. E a juizona, a Jessica Cara, ela ficou lá com um paninho para tentar dar uma estancada no sangue, mas ficou caindo, não teve jeito. Tá? A luta continuou e, obviamente, que ia ter treta, né? Esse aí foi um Sliced Bread número 2 que a Sol Ruka aplicou na Raquel Rodrigues, um golpe que eu gosto muito, um golpe que o D. Brian Kendrick aplicava antigamente. O pessoal que é da antiga da WWE lembra do D. Brian Kendrick, né, aplicava esse golpe como finalizador. E aí, obviamente, que começou a treta, né? Apareceu a Roxanne Perez para tentar atrapalhar, a Sol Ruka despachou ela, apareceu a Liv Morgan para começar a atrapalhar. A Liv Morgan acertou a Sol Ruka do lado de fora. Nisso, toca a música da Io Sky e a Io Sky vem para a área do ringue, ela despacha a Roxanne Perez, pega a Liv Morgan, manda um bullet train na Liv Morgan no poste, ela estava no apron quando ela tomou esse golpe, e aí a treta continuou. A Sol Ruka foi mandar o Soul Snatcher e a Roxanne Perez pegou ela e puxou ela no poste. A cabeça da Sol Ruka bateu no poste, na cabeça aqui, nessa parte aqui do poste. Aí a Raquel Rodrigues pegou ela e mandou o Tequila Shot / Terrana Bomb, seja lá como é que vocês queiram chamar, no finalizador da Raquel Rodrigues. E ela foi pinfall. 1, 2, 3. The winner and new Intercontinental Champion. The winner and new Women's Intercontinental Champion. Raquel Rodrigues, que ganha o seu primeiro campeonato de simples na WWE, depois de um bom tempo de carreira. Ela que foi várias vezes campeã de duplas, agora ela é a nova campeã intercontinental. Uma coisa que eu tenho que dizer aqui, merecidíssimo, tá? Merecidíssimo. A Raquel Rodrigues merece receber o push. A Sol Ruka é muito nova ainda no main roster. Ela ganhou o campeonato com um mês que ela chegou. Ela teve um reinado ali, que ela teve algumas defesas tal, mas o tempo todo a gente ficava com a sensação de que era o início da carreira da Sol. Então ela iria perder esse título eventualmente. E acabou que eles passaram o título para a Raquel Rodrigues. Eu imagino que esse título na Raquel Rodrigues vai ajudar a elevar a Raquel e, ao mesmo tempo,
vai começar a finalmente gerar a implosão da Judgment Day. A gente tá falando sobre a implosão da Judgment Day há pelo menos uns 4 anos, né? Desde a época da Rhea Ripley, do Damian Priest, desde essa época a gente tá falando da implosão da Division, oh meu Deus, da Judgment Day. Eu tô com a Division na cabeça, e tudo quanto é stable eu tô chamando de Division, tá feia a coisa. É a cabeça do tiozão. Mas, já tem anos que a gente tá falando do fim da Judgment Day, mas parece que pode começar a acontecer agora. Principalmente dependendo do que acontecer no resultado da luta da Liv Morgan com a Io Sky no SummerSlam, tá? Merecidíssimo, acho que todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou mega feliz. A luta não foi essas coisas, tá? Ela era uma luta para 3,25, mas com a mudança do título não tem como, a gente joga a nota para cima, 3 estrelas e 75, para mim, 11 minutinhos de luta, e o final foi caótico, mas a Raquel merece demais. Para terminar o show, a gente teve o segmento aí do Roman Reigns com o Seth Rollins, né? E aí, eu já vou aqui responder aos meus detratores, porque tem muita gente que fala que eu odeio o Roman Reigns, e falam, não, deve ser por engajamento. Eu não entendo. Pois bem, se você ficou até aqui no meu vídeo e acha que eu odeio o Roman Reigns, eu vou explicar. Eu não tenho nada contra o cara, tá? Não tenho nada contra o cara, eu acho ele um bom lutador, eu acho que ele tem uma aura maravilhosa, eu acho que ele é um lutador que agrega muito pra WWE, e essa imagem, cara, ela é perfeita. O cinturão, esse cinturão, inclusive, eu acho que ele ficou melhor no Roman Reigns do que o campeonato da WWE. Tá? Aliás, esse cinturão eu acho muito mais bonito do que o campeonato indiscutível da WWE. Então, a imagem é maneira. Qual é o meu problema com o cara? O meu problema com o cara é que ele não aparece pra lutar. Ele não aparece pra promar. E aí vocês falam assim, não, mas ele apareceu hoje, ok, mas na semana passada ele não apareceu. Nos house shows ele não aparece. Ele mal defende o título. E o meu medo é de acontecer o que aconteceu entre 2020 e 2024. Nesse período, o Roman Reigns ele teve um reinado de 1.316 dias como campeão universal e 800 e poucos dias como campeão da WWE. Então, unificar os títulos, tá? O que aconteceu nesse período? O Roman Reigns, ele ficou, principalmente a partir de 2022 ali, ele foi justamente quando ele começou a dar certo em Hollywood, ele aparecia de 2 em 2 meses na WWE. Ele, como campeão da WWE, ele aparecia de 2 em 2 meses. Ele sumia. Não dava. Nem gravar promo o cara gravava. Tá? A coisa ficou feia a um ponto de que a WWE teve que elevar para os main events dos shows semanais o campeonato dos Estados Unidos e o campeonato intercontinental. Então você tinha lá no Monday Night Raw, que era o campeonato dos Estados Unidos, era o Bobby Lashley que era o campeão. E o campeonato intercontinental, eu não lembro exatamente quem era, mas eles sempre defendiam os títulos nos main events. A WWE precisou elevar esses 2 cinturões quase que a um posto de campeonatos primários, porque o campeão primário, que era o Roman Reigns, que estava com os 2 campeonatos mundiais, não aparecia nos shows. A coisa foi continuando, ficou insustentável. Ele aparecia assim, 2 semanas antes de ele ter que defender o título, ele aparecia. Porque alguém tinha ganho algum torneio, alguma luta de number one contender e tal. Aí ele aparecia, estraçalhava o cara, defendia o título no PLE, ganhava e depois sumia por mais 2, 3 meses. Às vezes ele ganhava na WrestleMania, sumia até o SummerSlam, cara. Então a coisa ficou tão insustentável, que quando foi em 2023, a WWE criou este título aí. Esse título ele não existia até 2023, tá? Esse cinturão, esse modelo do cinturão. O campeonato mundial peso pesado existia lá atrás, mas ele foi descontinuado. Acho que foi em 2000 e... Deixa eu pensar aqui. Esse campeonato eu acho que ele foi descontinuado em 2014, 2015, quando eles fundiram os 2 campeonatos, né? E aí eles criaram o Campeonato Universal em 2016, ficou os 2 campeonatos, o Roman Reigns juntou e estava com os 2 títulos. Eles criaram. Então a WWE por um período teve 3 campeonatos mundiais. 3. E esse campeonato eles deram pro Seth Rollins, originalmente. Aí ele ficou com o título de 2023 até a WrestleMania 40, quando ele perdeu pro Drew McIntyre e em seguida ele perdeu pro Damian Priest. Então essa imagem, ela, ao mesmo tempo que ela é legal, porque o cinturão ele casa bem com o Roman Reigns, a imagem ela é antagônica porque o Roman tá usando um título que foi criado porque ele era um campeão ausente e ele continua um campeão ausente. Então, assim, perceberam como é que é a questão?
Então, meu problema com o Roman não é pessoal. Meu problema com o Roman não é por conta que ele não luta bem. Meu problema com o Roman é que o cara não aparece o suficiente. Entendeu? Eu gostaria de ver mais o Roman Reigns. Se você pegar o CM Punk, você pegar o Cody Rhodes, você pegar outros lutadores que foram campeões mundiais recentes, os caras apareciam em todos os shows, os caras lutavam em vários shows, defendiam o título em show semanal, os caras apareciam e aparecem em house shows, tá? Nos shows ao vivo não televisionados. Agora mesmo, o Punk e o Cody estavam lá no show que teve agora em Stockton, um infame show que eles deram um beijo na boca do Danhausen. Pergunta se o Roman Reigns estava lá para dar um beijo na boca do Danhausen também. Não tava, entendeu? Então, assim, essas coisas irritam. A gente tá aqui para ver luta. A gente tá aqui para ver o campeão. O campeão não aparece. Então, esse que é o meu problema, tá? Então, vou repetir. Meu problema não é pessoal. Eu não tenho problema com o Roman Reigns como pessoa. Eu tenho um problema com o nível de comprometimento dele com o trabalho, digamos assim. Ele mesmo fala que não, ele não vai pedir desculpas porque ele quer cuidar da família, tudo mais. Tudo bem, você quer cuidar da família? Ok. Então não seja o campeão. Entendeu? Não fica politicando para ser campeão, assim como a gente sabe, que existe politicagem nos bastidores. Não, eu quero ser campeão agora, não, eu quero ser campeão agora. Isso é sabido, tá? Não politique para ser campeão. Se chegarem para você e falarem, cara, a gente vai dar o título para você, fala, não quero, eu quero curtir a minha família, eu quero aparecer aqui de 3 em 3 meses, ter um retorno a cada 3 meses e me divertir com a galera. É isso, tá bom? Então, esse que é o ponto. Dito isso, tirando esse mini heel turn aí do caminho, o Roman Reigns veio pro ringue e pediu para ser reconhecido. Na hora que ele foi pedir para ser reconhecido, tocou a música do Seth Rollins. Aí o Seth Rollins veio pro ringue e ele pediu para que ele fosse reconhecido. Seth Rollins pediu pra ser reconhecido, maluco. Ah, meu Deus do céu. Seth Rollins é um mito, cara. Basicamente, nessa disputa de promos aqui, o Seth Rollins, ele chegou e ele disse que ele era o dono do Roman Reigns, tá? Ele disse que ele era o dono da cabeça dele e que era o dono do coração dele. E aí ele disse que ele iria acabar com a raça do Roman Reigns na frente da família dele, mostrando que ele é a sua cadelinha. Pronto. Quando ele falou isso, o Roman Reigns surtou, partiu para cima do Seth Rollins. Ele estraçalhou o Seth Rollins com um Superman Punch e com um Spear dentro do ringue. Ele saiu do ringue para pegar uma cadeira. Quando ele entrou no ringue para poder usar a cadeira, o nosso queridíssimo Seth Rollins chegou, subiu e mandou um stomp cabulosíssimo na cara do Roman Reigns, jogando ele de cara na cadeira que o próprio Roman trouxe. Meus amigos, foi isso. E aí depois o Seth Rollins chegou e comemorou aí com o Roman Reigns caído no ringue, tá? E o show terminou assim. Bom, esse segmento final, na minha opinião, foi fraco, tá? Eu acho que podia ter sido muito melhor. Eu acho que podia ter um desenvolvimento melhor ali. Mas, enfim, eu acho que... Por exemplo, eu achei que o Roman saiu fraco, porque quando ele foi entrar no ringue com a cadeira, ele claramente ele escorregou com a cadeira posicionada debaixo da cara dele. Então, assim, muito amador na forma como ele entrou, entendeu? Eu acho que se ele fosse esperto, sabendo que o Seth Rollins tem como principal golpe o Stomp, ele não teria escorregado para dentro do ringue, ele teria vindo pela escada, entendeu? Teria vindo pela escada, teria pulado por cima da corda e teria mandado a cadeirada. Então, assim, tem umas coisas que você pensa assim, pô, cara, a essa altura do campeonato o Roman devia ser um pouquinho mais esperto, né? Mas, enfim, eu acho que isso acabou tirando um pouquinho do que foi o show. Porque o show, ele, por mais que ele tenha tido muito filler, muitas promos e tal, elas serviram para agregar algo para o SummerSlam, que vai ser agora no fim de semana. Então, eu acho que quando você tem isso e você tem as lutas, que foram 4 lutas, mas das 4, 3 foram boas, era um sinal de que o show estava caminhando bem. Só que esse final tirou um pouquinho da qualidade. Durante o show eu dei nota 7, mas eu confesso que eu não estava me sentindo bem, tal, eu tava estufado. Eu acho que o show merece um pouquinho mais de amor pelo que foi. Então eu vou dar 7,5. Tá? Eu acho que foi um show um pouquinho acima da média, considerando a qualidade das lutas, apesar de poucas lutas, teve uma qualidade. O novo título da Raquel Rodrigues como nova campeã intercontinental, acho que eleva o show. E o fato da Division ter enterrado o Otsu Tozawa. Pra mim, isso aí já deu, tá? Pontos ruins do show. O main event, que eu achei fraco, e
a história do Danhausen com o Joe Hendry, que se arrastou por muito tempo, pareceu que levou meia hora aquele troço, e depois a gente descobriu que vai ter uma luta no poste, né? Dinheiros humanos no poste no SummerSlam, tá? A gente não vai ter Carmelo Reis no SummerSlam, mas a gente vai ter uma luta de dinheiros humanos no poste no SummerSlam. Eu espero que pelo menos seja uma boa luta de comédia, a gente se divirta. Mas que a gente vai sentir saudade da furadeira e do aquário, com certeza vai. Beleza? Muito obrigado a todos pela sua audiência. Não deixem de continuar acompanhando o nosso canal. A nossa agenda da semana. Teremos live hoje, 15 para as 9 da noite, da NXT. Teremos live sexta-feira, 8h30 da noite do SmackDown. Fim de semana, os shows do SummerSlam, tanto a noite 1 quanto a noite 2, começam às 7 horas da noite, horário de Brasília. Nós iremos começar a nossa live por volta de 6h30 da noite. Se me der na telha, eu até começo antes, tá? Vocês vão ver no dia a hora que eu vou setar o início da live. Pode ser que eu resolva começar a live às 6 horas da noite. Tô pensando ainda, tá? E no sábado a gente vai esticar do SummerSlam para o Verano de Escândalo da AAA, que vai ter a noite 2, tá? Ao vivo. Então a gente vai ficar aqui de 6 horas da tarde até meia-noite aqui no canal. No domingo, de 6h30 até terminar o SummerSlam, noite 2, segunda-feira, live 8h30 da noite do Monday Night Raw. Tá? Muito obrigado a todos por todo o carinho, por todo o apoio. Não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.